Bom dia a todos e todas, sejam todas bem-vindas a mais um encontro da Teologia Pé no Chão, nosso encontro costumeiro de domingo para o curso Jesus e a Política. Sejam todos bem-vindos, espero que tenham um bom domingo, cheio de alegria, paz, risadas e bom discernimento. A Irene está aqui, a mãozinha dela. Oi, gente! Vocês que estão acostumados com o curso sabem que podem interagir ali pelo chat, fazer perguntas, comentários, observações, tudo isso é muito bem-vindo e enriquece bastante o nosso encontro, os objetivos do nosso curso também. Não se esqueçam de compartilhar esta transmissão, essa live, convidar amigos, amigas que você acha que possam ter interesse nesse tipo de apresentação, de abordagem de Jesus no seu mundo. Também lembrem-se do nosso canal Teologia Pé no Chão. Quando visitar a página, eu peço que se inscreva para que a gente chegue logo a 1000 inscrições, tá bom? Bom, esse é o curso Jesus e a Política. Estamos chegando nas últimas aulas, provavelmente domingo que vem será a última aula. E fizemos uma longa carreira, uma longa caminhada juntos desde o começo do ano. Hoje é a aula 37, mas se somar duas aulas de apresentação seriam 39 encontros, e se terminar do domingo que vem serão 40 encontros ao longo do ano. O curso é longo, as aulas são longas, mas é para fazer um esforço à altura do desafio, porque nós sempre aprendemos abordagens limitadas a respeito de Jesus, e elas acabam nos induzindo a percepções equivocadas, como essas que nós temos visto agora no nosso país. Tudo bem aí? Estão me ouvindo? Alguém falou que o som está baixinho, vê se melhorou, gente. A gente está usando o microfone aqui no meio, vejam se melhorou, dá um ok aí pra gente. Nossos irmãos, como é que está o som? Bom, o curso foi dividido em 4 partes. A primeira parte nós tratamos dos romanos, a presença dos romanos na Palestina, que desequilibra toda a organização daquela sociedade. Tudo bem? Alguma reclamação? O Falcão também falou que está baixo. Ué, mas baixo não tem a ver com fio aí, tem a ver com aqui. Deixa eu ver se consigo mudar aqui a minha peripécia. Não, Aí. Rosana disse Tá. que para ela o som tá bom. Tá. Então vejam aí, gente, Isso, talvez pode ser legal. internet. Vocês vão nos ajudando aí. Internet não, pode ser alguma configuração do próprio som, né? Deixa eu ver aqui. Peraí, deixa eu aumentar aqui. Não, mas o computador não tem nada a ver. Tá. Então, como eu estava dizendo, esse curso está organizado em 4 partes. Na primeira parte nós abordamos os romanos e o papel que os romanos jogaram na Palestina, afetando profundamente a organização social do povo de Jesus. Na segunda parte nós estudamos a conjunção dos judeus, das autoridades e da elite judaica com os romanos. E por fim, na terceira parte, estudamos como o povo se virou, né, como a gente costuma dizer aqui no Brasil, se virou no meio dessa situação. Alguns conseguem se colocar dentro do sistema e se preservar, e outros não conseguem, e então vão entrando naquela escalada de decadência até a loucura, até a doença, a mendicância ou ao banditismo, né? Um banditismo de uma forma ligada às questões sociais, não apenas um banditismo
de crime e violência, mas ligado a reações, né, contra esse estado de coisas. E por último, então, nós temos colocado Jesus nesse contexto. Então, basicamente, o exercício que nós fizemos ao longo de todo esse ano é entender a encarnação de Jesus, o Verbo se fez carne. Entender a encarnação de Jesus não apenas como Deus que assume um corpo humano, mas que assume a realidade humana com todas as suas implicações, com todas as suas dimensões, com todos os seus conflitos. Senão, não é uma encarnação, né? Vocês devem saber que as primeiras gerações de cristãos enfrentaram essas tentações de pensar num Cristo espiritual, né? Um Cristo que não era verdadeiramente um ser humano. E nós, né, cristãos de 2 milênios depois, corremos essas mesmas tentações, esses mesmos riscos, numa forma mais sofisticada, que é pensar um Jesus que não interfere, não se importa com a presença dos romanos, não se importa com o papel do templo, não se importa com os publicanos, porque Jesus veio falar de um reino que não é deste mundo e que, portanto, não toca nessas questões, né? Nós vimos um exemplo claro disso agora na política nacional, na maneira como os crentes brasileiros se inserem no contexto nacional. Você tem aqueles cristãos que foram para um partidarismo puro e simples e querem fazer de Jesus o presidente do partido deles, que tem candidato e tudo mais, né? Colocam Jesus como se fosse um cabo eleitoral. E outros que pensam, não, nossa igreja não se envolve em política, nossa igreja não fala dessas questões e tal, né? Ambos incorrem num grave erro de acordo com o Jesus dos evangelhos. O pessoal está reclamando que estão umas 2, 3 pessoas que o som tá bom, mas houve um ruído contínuo ao fundo. Quer desativar o microfone? Não, eu vou colocá-lo aqui então. Provavelmente. Aí vocês não vão ouvir bem, mas pelo menos. Deixa eu fazer uma correção de status aqui imediata. Provavelmente é o som do teu computador que ele está captando, né? Não, aí está desligado. Não, é o ruído mesmo aí talvez ambiente. Tá. Tudo bem então? Melhorou? Estão me ouvindo melhor? Tatiana, eu ouço ruído contínuo, me parece que é um cabo que não esteja bem apertado. Pode ser. Bom, eu vou fazer o seguinte, gente, eu vou tirar sem mediação, pronto. Agora acho que vocês me ouvem. Dá para ouvir bem, gente? Diretamente. Bom, até agora eu estava fazendo uma breve recapitulação, como sempre faço. Nessa última sessão nós falamos de Jesus. Tem ruído ainda. Bom, então não sei, então vai com ruído, porque eu não sei mais o que fazer. Que estranho, né? Sempre que a gente faz aqui. Agora sim, tá. Estão falando aqui. Tá, melhor tudo, beleza. Então tá. Bom, o que eu tenho feito então nessa quarta sessão, como eu estava dizendo, é devolver Jesus ao contexto em que ele viveu. Não dá para desenquadrar, ou melhor, desencarnar Jesus, né? Isso seria um pecado, seria uma falta muito grave, um erro muito grave, né? Então, nós tivemos que incluir a mensagem de Jesus dentro desse contexto. O que Jesus quer dizer com as coisas que disse, como Jesus agiu, como Jesus se deslocava dentro desse contexto e não outro, aquele mesmo. E quem sabe assim, o que eu tenho falado desde o início do ano, a gente consiga então posicionar a nossa fé, a nossa atuação, a nossa militância cristã, né, neste contexto em que nós estamos.
Bom, nas últimas aulas nós temos feito aplicações, né? Se você pegou a questão, se você entendeu a questão, nós fizemos várias aplicações, né? Se você entendeu isso, nós podemos, então, deixar essa proposta em aberto. Então, eu coloquei encontros de Jesus em relação ao poder militar, em relação à política, em relação ao sistema judiciário, ao sistema tributário, ao sistema religioso, familiar. Então, assim, como que o ensino de Jesus se defronta com esses sistemas ou subsistemas que controlam a nossa vida, né? Alguns são muito radicais, nós temos que pensar mais sobre eles, porque eles nos colocam em crise, né? Outros são mais, digamos, criativos, mais fáceis de assimilar. Por isso é que nós vamos caminhando para o encerramento do curso, não esgotando as possibilidades. O importante é que a gente tenha entendido a proposta de Jesus e com essa dinâmica em mente nós sejamos capazes de enfrentar questões familiares, questões no trabalho, questões políticas, questões da igreja, questões econômicas, e nos posicionar, né? Os cristãos estão falando tanto em bandeiras, né? Nossos valores, né? Quais valores? Nós temos que justificar esta relação entre nossos valores e Cristo. Nós não podemos simplesmente enfiar na boca de Cristo, né? Olha que expressão mais grosseira. Enfiar na boca de Cristo nossos preconceitos, nosso conservadorismo, né? Nosso status social. E esse Cristo não é o Cristo do Evangelho, né? Então, se a gente entende isso, nós podemos dar ao nosso país, às pessoas que nos cercam, uma posição mais coerente com Jesus Cristo. O que eu quero apresentar hoje, então, depois de diversos, eu acho que pelas minhas contas aqui, hoje é a 8ª aplicação que eu vou apresentar para vocês. Eu quero me dirigir, então, agora ao sistema socioeconômico, né? E mostrar como que Jesus, como que as propostas de Jesus afetam o sistema socioeconômico, como que o discípulo de Jesus, aquele cara ou aquela cara, né, que fala, aí está o homem, aí está aquele que me dá direção para a vida. Como que este seguir a Jesus, este caminhar com Jesus, me prepara, me instrui para enfrentar o sistema socioeconômico. Vocês vão se lembrar que na primeira parte do curso, quando falamos dos romanos, eu falei de um sistema socioeconômico, destaquei, né, de todas essas, desse emaranhado de sistemas que nos afetam, destaquei, pincei à parte um sistema socioeconômico, se não me engano é a aula 5. E depois, na segunda parte do curso, se não me engano a aula 13, eu destaquei o sistema socioeconômico da Palestina, dos judeus, para mostrar como esse sistema funcionava como dominação da sociedade na qual Jesus viveu. Nós temos que pensar o seguinte, a palavra sociedade, socialismo, essa palavra sócio, quando a gente fala eu tenho uma sociedade com fulano, fulano é meu sócio, minha sócia, o que nós estamos falando? Nós estamos falando de organização social, de gente com gente, de uma maneira muito simples, onde houver um grupo de pessoas vivendo num determinado local, numa determinada casa ou lugar, né? Ali você tem uma sociedade. É claro que a gente pode pensar numa sociedade ultra complexa, como a sociedade brasileira, a sociedade
sul-americana, mas nós podemos pensar também nossa família. As relações familiares, quer seja a microfamília, né, a família nuclear, quer seja aparentada, né, e todo mundo descobriu isso agora na política, né, descobriu que tem relações intrincadas aí, né, com pai, mãe, sogra, nora, genro, etc., cunhado, até cunhado com cunhado, né, e aí entra o amigo do cunhado, o irmão do não sei do que e tal, e este é um recorte da sociedade na sua, digamos, na sua dimensão micro, né? Mas o que é a sociedade da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país e do mundo, se não este emaranhado de relações entre pessoas? Ora, esta relação entre pessoas não se dá de uma forma horizontal, não se dá de uma forma necessariamente harmônica, né? Como os bens são limitados e os desejos são infinitos, ou seja, eu e meu grupo temos interesses que transcendem as possibilidades disponíveis. Nós não queremos apenas consumir os bens que estão aqui ao meu redor, mas a maneira como eu me organizo depende do consumo de muitos bens. É claro que estas relações sociais vão se organizando em torno de interesses. Aquela coisa assim, quem pode mais manda, quem tem juízo obedece, quem pode mais chora menos, ou sei lá, mais ou menos assim. De modo que as relações sociais elas vão obedecendo uma hierarquização, né? Na qual nem todos têm as mesmas possibilidades. Então, a não ser naquelas sociedades mais básicas, mais simples, né? Que a gente chama de primitivas ou de atrasadas, né? Como se nós fôssemos muito avançados, né? Assim que uma sociedade vai se tornando complexa, ela vai estabelecendo um escalonamento em que algumas pessoas são privilegiadas e outros ficam com a pior parte, com a parte mais precária. Tudo isso precisa ser justificado. Tudo isso precisa ser incutido, precisa ser introjetado nas pessoas, para que elas aceitem esse estado de coisas. Então, trazendo isso para o Evangelho, para a sociedade de Jesus, o que nós temos aqui? Uma elite no mundo, a elite romana. O que é Roma? Roma não é um país, até hoje. Roma é o que sempre foi. Roma é uma cidade. Essa cidade tem sua própria sociedade. Tem sua nobreza, tem os seus ricos e tem também os seus pobres. Este povo vai se organizando ao ponto de dominar todo o mundo conhecido ao redor, incluindo aí a Palestina. Ora, se essa elite romana vai se expandindo para trazer para si a riqueza do povo, como que ela vai fazer para convencer as pessoas de que é assim que tem que ser? Ela coopta, ela seduz as elites locais. Ela dá privilégios a essas elites locais. Claro que são privilégios condicionados à sujeição a uma elite maior, né? E com isso, ela vai impondo seus interesses por meio dessas elites locais a toda a população do mundo, né? O que ela oferece em troca? Ela oferece a paz das armas, né? A diferença é que nós seremos o bandido oficial, mais ou menos como a milícia faz nas periferias das grandes cidades, né? Só nós vamos roubar vocês, ninguém mais pode roubar aqui, né? Só nós. É mais ou menos isso que Roma faz. Com isso, nós temos que entender o seguinte: esta organização do mundo a partir de Roma, a partir da elite de Roma, que vai se coligando com as elites locais, com a nobreza local,
como, por exemplo, Herodes, no caso do Evangelho, né? E com o sumo sacerdote, e toda essa casta que vai se organizando, esta organização social provoca na Palestina uma pressão. Então, aqui você tem que lembrar da aula 13, né? Quando eu falo da sociedade judaica, que originalmente a sociedade judaica era uma sociedade criada a partir da lei de Moisés. Se você estudou comigo a teologia da generosidade, você vai ver que a lei de Moisés estabelece uma organização social baseada na solidariedade, na partilha, que, de acordo com a lei de Moisés, todos terão acesso à terra, que era o principal capital da época, né, de onde tudo vem até hoje, mas hoje nós temos um mundo tecnológico, industrial, né, então a terra tem um valor integrante, mas não total. Mas numa sociedade agrária, ter terra é ter direito à vida. Sem terra não se vive, né? E como o funcionamento dinâmico da economia não é suficiente, ou melhor, com a sua própria dinâmica, né, considerando seca, guerras, chuvas e incidentes e tal, é possível que haja um desequilíbrio, ou seja, a sua terra, eu vou comprar sua terra para evitar que você passe fome. A lei de Moisés tinha alguns dispositivos legais, como o ano sabático e o jubileu, principalmente, e os dízimos e tal, para manter essa sociedade equilibrada. De modo que o ideal da lei de Moisés era manter esta sociedade em que todos tivessem direito à terra e todos pudessem produzir seu próprio pão, sem latifúndios e sem uma elite dona das terras, porque todos teriam acesso à terra. É claro que essa estrutura vai sendo corrompida ao longo do tempo, isso eu falo muito lá no curso de generosidade, e quando nós chegamos à época dos romanos, os romanos impõem de cima para baixo, né? Impõem aos judeus uma nova organização social que vai colapsar aquela estrutura criada ou originada na lei de Moisés, provocando na Palestina o quê? Uma concentração de terra na mão de poucos, uma concentração de riqueza na mão de uma elite que já nem sequer explora a terra, vive nas cidades, vive no luxo, né? E uma grande massa camponesa que trabalha agora, já não tem mais propriedade, a maioria, e trabalha agora nas terras desses grandes latifundiários. Então, a organização social na época do Império Romano é mais ou menos assim: 2% da população romana é formada pelo imperador, pelos governantes, pela nobreza, pelo sacerdócio. 90% da população é camponesa. E nem todos têm mais acesso à terra. E o que sobra aí, né, 90 mais 2, 92, os outros 8% se dividem aí entre pescadores, artesãos, e comerciantes, e peregrinos, e pessoas que se viram para viver, como o apóstolo Paulo, por exemplo, que fazia tendas, como Lídia, que vendia tecido. Então havia um pequenino espaço para aí uma classe que seria, digamos, uma classe média. Mas na época não tinha classe média. Então, o que vai acontecer com esta presença romana na Palestina é uma concentração de riqueza e um crescimento exponencial de empobrecimento, de endividamento, de perda de propriedades e de mendicância mesmo, né? Então percebam que o sistema que Roma impõe aos povos,
acaba causando uma massa de pobreza que depois vai se voltar contra a própria Roma. Vai levar a própria Roma ao colapso, né? Então é um sistema de exploração, porém não é sustentável. Qualquer semelhança com o capitalismo moderno não é coincidência. Então o mundo sempre tentou caminhar para esta globalização de exploração, né? E finalmente agora, nos nossos últimos 100 anos, está conseguindo num nível acelerado. Mas nós podemos então considerar o mundo de Jesus como sendo um mundo experimental daquilo que hoje nós vivemos de forma consumada. Deu para entender? Então, nós temos que pensar Jesus agora e as palavras de Jesus e o que Jesus fala sobre relações sociais, o que Jesus fala sobre terra, o que Jesus fala sobre dinheiro, o que Jesus fala sobre generosidade, sobre partilha, dentro deste contexto, tá? Uma sociedade rigidamente dominada pelos interesses romanos. Esses interesses causam um profundo impacto na organização social judaica, né? Ela leva ao estrangulamento aquela estrutura criada pela lei de Moisés. A religião do templo, do sacerdote, da sinagoga, passa a normalizar esse estado de coisas e o povo de Jesus está sofrendo na pele, na barriga, no bolso, a violência imposta pelo sistema romano, coligado com a elite local, né, formada pelos governantes, pelos burocratas, pelos sacerdotes, pelos donos de terra. Então, pode parecer que eu esteja até agora fazendo um discurso aqui, uma apresentação, que não tem nada a ver com o Evangelho. Eu espero que você entenda, né, e se não entendeu, se esforce para entender, que isto é tudo do Evangelho. Que este é o mundo de Jesus. E que se você não caminhar nessa direção, você está desencarnando Jesus. E você está dizendo, Jesus Cristo não veio em carne. E esse é o espírito do anticristo. Nossa, agora eu peguei pesado, né? Sabe quando João fala, qualquer um que não confessar que Jesus Cristo veio em carne, esse é o espírito do anticristo. Pois o espírito do anticristo está se apropriando da nossa religião. E a nossa religião acredita lá que Jesus morreu na cruz e tudo mais. Mas ele não se encarnou totalmente. Jesus andava assim meio que nas nuvens, assim, ele levitava. Ele não se importava com a viúva, com os pobres, com os diaristas, ele não se importava com a miséria, as pessoas doentes, com aquela multidão atrás dele, que ele fala, puxa, tenho pena dessa multidão, eles estão completamente desorientados, né? É como ovelha sem pastor, e aí nós pensamos, vai trabalhar, vagabundo. Bem isso. Então, esse contexto que eu estou reproduzindo é o contexto no qual Jesus se fez homem. Senão, não é o Jesus do Evangelho, ok? Bom, feito isso, então, eu quero agora apresentar em 3 partes, né? A proposição de Jesus dentro desse estado de coisas, a fundamentação bíblica para estas propostas de Jesus e algumas demonstrações do que o povo de Jesus poderia começar a praticar naquele contexto. Então, você nunca pode perder de vista o contexto no qual as palavras de Jesus foram enunciadas, ouvidas e praticadas. Ao invés de nós pensarmos numa grande revolução sistêmica da economia,
pensar, não, Jesus não se importou com isso, ele não fez nenhuma revolução econômica, Jesus não propôs um sistema econômico. Lá em Roma, lá na macroeconomia do mundo, não. Mas na mente dos discípulos, mudem de mente, porque é chegado o reino de Deus, nas pequenas relações aonde está a estrutura da sociedade, porque não há sociedade sem essas micro-relações, né? Sem a pesca do peixe, a comercialização, a distribuição desses bens, sem esta pequena economia, não há macroeconomia, né? Então nós temos que pensar, ao invés de pensarmos em bolsa de valores, em risco não sei o quê, em PIB, etc., nós temos que pensar na pequena economia, no homem, na mulher que sai para trabalhar, no salário que ele ganha, onde ele gasta, quanto gasta, como que ele organiza as suas necessidades, como ele supre suas necessidades, como ele gasta, como ele organiza, né? É nesse sentido que nós temos que tomar consciência das coisas. Deixar de ser um robozinho dentro desta máquina industrial e parar para pensar, né? Eu sou onde eu me coloco nesta sociedade, né? Quais são as minhas possibilidades de suprir as minhas necessidades? Quais necessidades eu tenho? Por que eu consumo certas coisas, né? Como eu uso o meu dinheiro? Por que é que me falta dinheiro, né? Então, diversas questões de aplicação prática que nós precisamos colocar. A proposição de Jesus, eu vou colocar aqui, acho que 4 pontos. Eu vou falar da mesa comunitária, e depois eu vou explicar por que eu vou falar da mesa comunitária. Jesus gastou grande parte do seu tempo público, os seus 3 anos de vida pública, fazendo refeições com as pessoas. Então, a mesa na qual Jesus fez suas refeições é um sinal da sociedade e da economia de acordo com o reino de Deus. Então, a mesa... vou falar pelo menos 4 tópicos aqui que eu vou desenvolver ao longo da aula. A mesa comunitária não é apenas uma mesa. Não é apenas vamos tomar um café lá em casa? Não. A mesa de Jesus, todas as vezes que você vir Jesus falando de mesa, do pão, que ele jantou com fulano, que ele tomou refeições, que ele estava com publicanos e pecadores, você tem que pensar na mesa como um microcosmos das relações sociais e econômicas que Jesus está propondo. Então, ao invés de Jesus dar um golpe lá na Wall Street, né, lá na Faria Lima, Jesus, nesta micro-representação, está propondo uma revolução social e econômica. Uma outra proposta de Jesus Essa é uma mesa comunitária. Uma outra proposição de Jesus é o que a gente poderia chamar de anistia de dívidas. Ele está falando o seguinte: o que gerou riqueza nesta sociedade palestinense é a exploração do campesinato. Como é que alguém poderia ascender, não acender de fogo, né? Acender com SC em português, né? Subir na escala social, enriquecer, né, nessa sociedade palestinense, né? A não ser pela tomada da propriedade do outro. Como que ele fazia isso? Ia lá com as armas, jagunço, e tomava? Não com esses meios. Mas com quais meios? Empréstimo para o campesino poder cultivar o seu campo, né?
A cobrança de impostos era muito pesada, o campesino tinha que financiar a sua semeadura, a sua produção, não conseguia pagar e perdia a terra para o seu credor. Portanto, o sistema econômico era um que fazia a transferência dos bens do campesinato para essa pequena elite que tinha dinheiro, que ia tendo cada vez mais dinheiro e cada vez mais terra, e esse campesino agora passava a trabalhar na terra que ele havia perdido, mas não mais como proprietário, como alguém que tem os meios de produção, mas como empregado, até que ele acabava se tornando um simples diarista, ou acabava caindo na escravidão, porque se tornava insolúvel, né? Ou então ele adoecia e caía na mendicância pura e simples, ou então ele se tornava um bandido, né? E ia para as montanhas, fugia para as montanhas. Neste contexto, Jesus está dizendo, vai e devolve. Zaqueu, vai e devolve. Jovem rico, vai e devolve. Pai, perdoa as minhas dívidas, assim como eu tenho perdoado aqueles que me devem. Por quê? Porque esta sociedade ia fazendo uma hierarquia de exploração. Vocês veem isso claramente na parábola do credor incompassivo. O cara devia uma fortuna, esse credor perdoa, mas esse cara que deve para o maior do que ele é credor daquele que é menor do que ele, que está mais quebrado do que ele. Então, esta pressão de cima vai gerando uma cultura de exploração que chega até lá embaixo. Vai arrebentar lá na viúva. A viúva que está perdendo a sua casa, está perdendo o seu pão porque deve para o vizinho, que deve para o outro, que deve para o outro. Era tudo legal. Tudo legal. Tudo legitimado pela justiça do sinédrio e da sinagoga, e pior, normalizado pela teologia da meritocracia. Da meritocracia. Quando Jesus fala para o jovem rico que o rico não entra no reino de Deus, os próprios discípulos se espantam. Por quê? Porque eles estão convencidos de que o rico é abençoado. E que o rico é rico por causa da bênção de Deus. Então, Jesus vive num contexto tão explorado, a situação está chegando a um ponto de quase colapso geral da nação, ou de uma guerra de esfomeados e estropiados, que ele fala, a única forma é vocês passarem a régua. Façam um jubileu agora. Façam um jubileu a qualquer tempo. Não esperem o sacerdote decretar o 50º ano. O sacerdote vai decidir o 50º ano de acordo com os interesses dos credores. Então não esperem isso. Façam passar um pregão geral. É chegado o reino de Deus. O Pai perdoou vocês. Perdoem seus vizinhos, para que vocês possam respirar economicamente. Né? Então, é nesse contexto que Jesus está falando da devolução dos bens e do perdão das dívidas. Não é para proteger mal pagador, safado, sem vergonha, que toma emprestado e não paga, porque nós somos tudo irmão mesmo. É neste contexto que você tem que entender o que Jesus está falando. Além disso, ele vai incentivar a prática da solidariedade. A terceira, a prática da solidariedade, a prática da generosidade, da partilha. E quando ele fala isso, ele não está inventando nada, ele está apenas dizendo, lembrem da lei de Moisés. Vocês não são todos discípulos de Moisés? Se vocês seguissem Moisés, vocês ouviriam minhas palavras. Mas se vocês não entendem nem Moisés, como é que vocês vão entender as minhas palavras? Por quê? Porque a lógica da lei de Moisés, a lógica da lei do Deuteronômio, da aliança deuteronômica, é a partilha, para evitar desequilíbrio social e econômico. Portanto, para evitar
o sistema romano. O que a lei de Moisés previa era o seguinte, que não haja multimilionários de um lado e miseráveis do outro, né? Uma grande massa de trabalhadores, de 90% da população, versus uma elite de milionário que ganha dinheiro de qualquer jeito. Ganha dinheiro com a pandemia, ganha dinheiro com a Covid, ganha dinheiro com a alta do dólar, com a baixa do dólar. Essa elite que explora, né? Jesus está dizendo o seguinte, nós temos que chegar a uma situação em que nós evitemos os extremos, em que quem é rico não tem sobrando para suas luxúrias e para que os mais pobres da sociedade não passem fome, não morram à míngua, porque falta condições básicas de sobrevivência, que o pobre também possa usufruir dos bens, que o pobre também possa ter acesso aos bens que ele mesmo ajuda a produzir. E um quarto tópico são as negociações, os empréstimos e o perdão de dívidas. Eu já antecipei ali um pouco o perdão de dívidas, mas Jesus não propõe apenas anistia, como se ele falasse assim, ó, quer saber? Todo mundo rasga as faturas, tá, vamos começar tudo do zero. Tá todo mundo perdoado, devolva o campo ali do fulano, devolva o campo da mulher ali, devolva, libertem os escravos, vamos passar a régua. Não. Jesus também propõe negociações, empréstimos justos e perdão de dívidas, né? Ele fala, por exemplo, no Sermão do Monte, se o teu credor te levar a juízo para executar a dívida, entra em acordo com ele no caminho. Ora, Jesus está propondo aqui aquela negociação extrajudicial. Tipo, cara, não deixa a tua dívida chegar ao juiz. Se chegar ao juiz, esse sistema econômico aí vai tomar tua capa e tua túnica. Entra em acordo com o cara. Fala, vamos negociar. Né? Vamos negociar. Vocês vejam que lá no caso do credor incompassivo, mesmo o cara devendo uma fortuna, ele fala, meu senhor, vamos negociar. Ele tenta praticar a negociação. Por quê? Porque ele sabe que se não houver negociação, ele será reduzido a um objeto e será comercializado. E como é que ele vai pagar sua própria remissão? Então tem uma certa confluência entre a salvação e o perdão de pecados proposto por Jesus Cristo versus uma aplicação prática na economia. Nós oramos, Pai, perdoa os nossos pecados, assim como nós temos perdoado os nossos ofensores, mas está errado. O que Jesus está dizendo ali é, Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado ao que nos devem. Porque se vocês não perdoarem aqueles que devem a vocês, tampouco meu Pai Celestial os perdoará os pecados de vocês. A gente espiritualiza até isso. A gente espiritualiza. E o próprio Jesus faz isso, porque ele mistura nossas dívidas com Deus versus as nossas dívidas. Como vocês podem levar ao tribunal de pequenas causas o cara que está tendo que vender o rim para pagar a tua dívida insolúvel, né? E você quer ser perdoado por Deus. Então, o perdão de Deus, a obra da salvação, tem que ter uma implicação prática, social e econômica. Se a lógica de Jesus não vai ser assumida pelo império, ok, mas vocês já entraram em outro reino, com sua nova sociedade, com sua nova economia. Então eu apresentei aqui 4 tópicos, tá? E vamos agora, então, a partir daqueles textos que nós temos estudado, que eu até mencionei aqui agora e que nós temos estudado ao longo do curso, ver algumas questões práticas, né, algumas aplicações práticas de como Jesus propôs estas coisas. Deixa eu só ler 3 comentários aqui para não ficar muito... Eu não vou gastar muito tempo agora citando os versículos, porque aqui na minha organização aqui, eu coloco as proposições, a demonstração
baseado nos textos bíblicos que nós já estudamos e as aplicações. Tá. Então eu vou tentar ir para as aplicações já, né? E acho que a gente consegue cobrir o que eu me propus. Tá, o Elton está dizendo assim, nos primeiros séculos do cristianismo havia alguns que afirmavam que Jesus era espírito e não tinha corpo de fato. Isso. A igreja declarou isto heresia, chama-se docetismo. Eu lembro que a gente estudou Exatamente, docetismo, ou seja, Jesus era apenas uma aparência. Né? Mas o grave aqui é que, embora a gente não conheça, né, não é de domínio público, né, Elton, essas controvérsias lá das origens, nós estamos praticando hoje um tipo de docetismo. Nós estamos evitando as implicações práticas do Cristo encarnado. E nós vamos precisar corrigir isso. E o bolsonarismo não deixa dúvidas de que a igreja está praticando um docetismo refinado. Né? Refinado. Porque agora, passada a onda aí, né? Se eles não aprontarem nada, passada essa onda bolsonarista, vai haver um refluxo da igreja no sentido de, irmãos, esse negócio causou muito dano, muito prejuízo, vamos continuar ganhando almas para o céu, porque esse é o objetivo do reino de Deus, que não deixa de ser um docetismo. Né? Que eu não me importo com a realidade aqui. Exatamente. Da fome, da doença por Covid, da falta de vacina. Jesus, as pessoas falam assim, não, Jesus não tem nada a ver com isso. Jesus falou que o meu reino não é deste mundo. Né? Aliás, acho que o ano que vem eu vou dar um curso sobre reino e mundo e igreja, para ver se a gente consegue avançar nesta compreensão. Mais um comentário. O Celso diz assim, o Celso voltou, gente. Oi, Celso, bem-vindo. Verdade. Ele diz assim, a elite local do povo judeu, além de estar coligada com o sistema de Roma, também dizia abertamente que tal sistema era ratificado por Deus. Isso. Essa é a grande perversidade da elite local, sobretudo, e o comentário sumiu. Gente, impressionante. Deixa eu voltar aqui. Se você achar... Nossa, mas ele toca num ponto importante, que é a religião como legitimadora, normalizadora desse estado de coisas. Ou seja, em vez de o evangelho ser o fermento da libertação, ele passa a funcionar como um verniz, né, que doura, que dá uma aura de espiritualidade para a exploração. Então agora a exploração é em nome de Deus. E quem falar contra a exploração é do diabo. Né? Quem falar do pobre, do pão na mesa, do emprego, do SUS e tal, esse é do diabo. Esse é o anticristo. Né? E aquele que quer privatizar tudo para que todos tenham que comprar seu direito de existir, esse é de Deus. E se você não conseguir pagar, problema teu. Você deve ter algum pecado. Vai fazer lá na igreja a campanha de 7 dias lá, paga, faz o sacrifício financeiro no altar de Mamon, né? E quem sabe lá Deus te dá 2 casas, 3 carros e você é reinserido aí nesse sistema de exploração. Achou? Celso, seu comentário sumiu pra mim. Tá, aí quando só a gente tem achar, mais a gente um resgata. Que ele fez, que é engraçado. Ele diz assim, na antiguidade, Jesus já pregava sobre o letra maiúscula. Sejusc, Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania. Exato. Sejusc. Exatamente. As negociações, né, que hoje nós praticamos aí, né? E o pastor Falcão diz assim, infelizmente o ódio continua de modo espiritualizado, é verdade. Exatamente. A religião fazendo seu papel. Agora veja, nós estamos falando que Roma cooptou a elite local. E parte desta elite local estava onde? Na religião. Então veja como Jesus está encarnado dentro de um sistema que está distorcido. E como as suas palavras vão atingir diretamente esta questão. Dentro desta sociedade, nós podemos pensar agora no impacto que tem as palavras de Jesus quando ele fala assim, no mundo,
os grandes dominam sobre os pequenos. Lembram lá de Mateus 20 a 28? Quando Tiago e João pedem os primeiros lugares. Né? Vamos aplicar esta narrativa dos primeiros lugares ao sistema socioeconômico. Então vamos pensar assim, Pedro e João, vamos supor, Jesus é rico. Pedro e João estão dizendo assim, Senhor, vamos montar uma sociedade aqui nós três e explorar os outros, né? Eu estou fazendo uma adaptação daquela narrativa ao sistema socioeconômico, dá para entender? A narrativa fala do poder político, o sistema político. Jesus é o rei e nós queremos fazer aqui uma aliança, né? Um centrão aqui, né? Vamos fazer uma coligação de partidos e vamos para cima da oposição. Eu estou pegando esse texto e fazendo um empréstimo dele, vê se dá para entender, um empréstimo dele à questão econômica. Ao invés de Jesus ser o rei, ele é o milionário. E Pedro e João têm ali um negócio, ele fala assim, ó, nós temos uma grande ideia aí, né, uma rede social, não sei o quê, uma pequena tech aí, né, uma empresa, não sei o quê, vamos fazer uma sociedade, manter e tal, não sei o quê. Jesus, os outros ficam indignados, pensando, pô, mas peraí, nós vamos ser o quê? Trabalhador? Não, nós queremos ser sócio também. E aí eles partem para a briga. Parece o mercado, né? O mercado que fica nervoso, porque, opa, você vai... você vai... Não, estou fazendo uma análise, né, competitiva, né, do mercado. Aí Jesus chega para eles e fala assim, olha, meus irmãos, no mercado é assim que funciona. Os ricos exploram os pobres. No meu reino, não será assim. O mais rico se fará o mais pobre. O privilegiado assumirá o lugar do empregado. E ao fazer isso, Jesus desestratifica aquela sociedade que estava organizada em torno da exploração romana. A exploração romana desencadeia uma rede de exploração que vai bater na viúva lá embaixo, lá no gadareno, na viúva, no leproso e etc. Jesus está dizendo, e se os mais ricos devolverem os seus bens que foram tomados, praticarem um jubileu, e esse carinha que está aqui embaixo voltar a possuir a sua terra? É isto que o Filho do Homem veio fazer. Paulo entende isso perfeitamente quando ele está insistindo com os coríntios para que os coríntios abençoem os pobres da Judéia. Ele fala, lembrem de Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vocês, se fez pobre. E a pobreza dele nos enriqueceu. Ora, isso não é distribuição? Não é a obra da salvação pronunciada em termos sociais e econômicos? Ora, se os coríntios, que viviam numa metrópole, numa cidade portuária, tinham acesso aos bens de consumo, por que eles não deveriam ajudar os irmãos da Jerusalém, da Palestina, que estavam passando, sei lá, por uma seca, por alguma crise, e estavam tendo que racionar o próprio pão? A coisa é tão maluca que as igrejas hoje citam Paulo em 2 Coríntios dentro do sistema de Mamon. Eles conseguem fazer das palavras de Jesus as palavras de Mamon. E citam Paulo, citam o apóstolo Paulo, para forçar os cristãos a se afundarem mais ainda dentro do sistema de exploração. Você tem que fazer sacrifícios. Né? Você tem que fazer sacrifícios. Você tem que sacrificar algo precioso para que Deus, então, te recompense. Né? E o pobre está lá porque é culpa dele. Quem manda ser vagabundo? Né? Vai trabalhar vagabundo e Deus, então, poderá, né, e tal. Bom, então, o que eu fiz aqui? Eu apliquei esta questão de Jesus Cristo ao setor econômico. Outro exemplo que eu poderia citar é aquele em que Jesus pega a bacia. Né? Vocês têm que pensar o que significa Jesus pegar a bacia
numa sociedade como aquela e assumir francamente o papel mais baixo da sociedade. Jesus está dizendo, no meu reino, se vocês querem me seguir, os grandes podem fazer o papel mais baixo. E uma criança, que é talvez a escala mais baixa da sociedade, pode abençoar e dirigir a palavra aos grandes. Ou é isso, ou não é o reino de Deus. É a religião do sinédrio, é outra coisa. Né? Bom, eu passo então agora a rapidamente fazer algumas aplicações. Por exemplo, Jesus trata homens e mulheres sem discriminação, ou dando às mulheres um papel de protagonista. Por exemplo, Lucas fala que mulheres seguiam a Jesus. Seguiam a Jesus junto com os homens. Mas não apenas isso, que mulheres sustentavam Jesus com seus bens. Ou seja, as mulheres que haviam tido acesso a bens, coisa que era extremamente excepcional numa sociedade patriarcal, mulheres que haviam, de alguma forma, subido na escala social, estavam agora praticando a partilha e sustentando homens. Sustentando homens, ou seja, mulheres que também vão para o mercado de trabalho, que também são empreendedoras e que também partilham seus bens na mesma esfera dos homens do mundo patriarcal. Ao mesmo tempo, quando ele encontra o jovem rico, ele fala assim, vai, vende tudo o que tens, dê aos pobres, não para o meu grupo. O grupo de Jesus era pobre. Vai, dê aos pobres, vem e me segue. E talvez esse jovem rico, se tivesse obedecido Jesus, teria vindo e, quem sabe, teria comido o pão que havia sido comprado pelo dinheiro de uma mulher. Então percebam como nesses detalhes Jesus vai tornando os últimos primeiro e os primeiros últimos. A mesa era um microcosmo da sociedade, por quê? Porque na sociedade de Jesus, sentar-se à mesa não é exatamente como nós sentamos num restaurante, né, para comer. É claro que os restaurantes já fazem uma estratificação, né, pelo preço. Né? Pode ser por quilo, mas você sabe se você pode entrar ali ou se você não pode. Né? Então, os próprios restaurantes já fazem esse escalonamento. A mesa na sociedade de Jesus era tipo uma alta gastronomia, né, que vai até aqueles que têm que comer lá fora em outro lugar. Então, quando Jesus fala os primeiros lugares na mesa, sentar-se à direita, sentar-se à esquerda, os primeiros lugares nos banquetes, Jesus está falando de uma mesa que é o retrato da sociedade hierarquizada, onde o mais rico tem proeminência, os homens, as autoridades religiosas, até aqueles novatos e depois lá fora as mulheres, as crianças, os escravos e os pecadores que ficam de longe, talvez para ouvir alguma coisa. Quando Jesus se senta à mesa, e nessa mesa tem mulheres, servos, pecadores, escravos, ele está dando um sinal da nova sociedade e da nova economia. Quando Jesus parte à última ceia, esta mesa da Eucaristia, esta mesa da Santa Ceia, que nós sacralizamos, esta mesa não é nada mais, nada menos apenas do que a última das trocentas mesas em que Jesus reuniu os pecadores.
nos quais ele se deu como pão e como vinho, para unir pecadores e pecadoras, homens e mulheres, de todas as classes, de todos os tipos, de dentro daquela estrutura piramidal daquela sociedade romana e judaica, sem fazer distinção. E mais, esta mesa que hoje não é mais mesa, né? Esse cálicezinho desse tamaninho, com aquele micro pedaço de pão, que você pode comer sozinho, sem olhar para o lado, de preferência de olhos fechados, né? Naquele espírito de contrição, eu e eu mesmo. Esta mesa de Jesus é sinal que anuncia o reino de Deus, que anuncia o grande banquete do reino de Deus. Portanto, o Evangelho de Jesus Cristo, pronunciado e praticado ao redor de uma mesa, é um símbolo do reino de Deus entre nós e um anúncio da consumação do reino de Deus, de uma nova sociedade, de uma nova economia. Quando, anos depois, a Igreja de Jesus Cristo se assenta ao redor de uma mesma mesa, com homens e mulheres, judeus e gentios, livres, libertos e escravos, para comer o pão, lembrando da mesa de Jesus, eles estão inserindo dentro do estômago do Império Romano uma nova sociedade, uma nova economia. Né? Leia Filemon, leia Gálatas, leia as instruções de Paulo. Né? Leia como a igreja primitiva vai falando de homens e mulheres, como as cartas dos apóstolos vão tratando as relações trabalhistas, as relações entre senhores e escravos. Né? Algumas pessoas dizem, mas eles não proclamaram a libertação dos escravos. Proclamaram aqui dentro. Né? Mudou aqui dentro, a estrutura vai cair, é uma questão de tempo. É claro que levou tempo demais, né? Por causa da dureza do nosso coração. Se tivéssemos sido mais radicais na obediência a Jesus Cristo, quem sabe o mundo teria um anúncio melhor, mais audível, mais claro do reino de Deus. Então o meu desafio é que vocês olhem a mesa de Jesus, olhem os conflitos que a mesa de Jesus provoca. Por exemplo, em Mateus 9, quando Jesus come com a turma de Mateus, e os fariseus estão por perto e falam, mas o mestre de Jesus come com pecadores? Mas o mestre de vocês, né, o mestre Jesus, o mestre de vocês, come sem fazer as purificações? Ele não sabe que esses pecadores têm uma ficha corrida gigantesca e que eles nunca poderiam se sentar aqui? E Jesus fala, vou dar uma tarefinha para vocês, vão e aprendam o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Então esta mesa anuncia o banquete do reino dos céus. Jesus fala para eles, vocês vão ver os pequenos do mundo tomarem lugar à mesa no reino dos céus, junto com Abraão, Isaque e Jacó, e vocês vão ficar fora. Porque vocês não são aceitos na mesa? Não, porque vocês não entendem. A religião de vocês não vai permitir. A estrutura com a qual vocês estão comprometidos não vai permitir. Então percebam esse jogo de palavras e como Jesus vai irritando profundamente a sociedade do seu tempo ao propor nesta mesa a presença de pessoas erradas, entre aspas, e a exclusão das pessoas certas. Não é apenas que Jesus come com pessoas comuns, mas é que Jesus exclui da mesa as pessoas que teriam o direito
de sentar-se ali. E ele fala, assim será o reino dos céus. Né? Então, nós temos aqui na mesa de Jesus, ao tomarmos a Eucaristia ou a Santa Ceia, fazermos memória de Jesus até que venha a mesa do reino dos céus. E se alguém come do corpo e do sangue de Jesus e não discerne o que a mesa de Jesus significa, come e bebe para sua própria ruína, porque não entende o que Jesus Cristo quis fazer. Em Gálatas, Paulo narra, acho que em Gálatas capítulo 2, Paulo narra um embate que ele teve com o próprio Pedro e Barnabé, que quando desceram a Antioquia, aonde tinha uma igreja que era a cara do reino de Deus, com negros, brancos, homens, mulheres, judeus, gentios e tudo mais, o Pedro fica assim meio melindroso de sentar-se à mesa e partir o pão com os gentios. E Paulo lhe dá um chega para lá duro, dizendo, você é judeu e sabe que não cumpre a lei? Como pode querer impor a lei que não nos salva, que não produz justiça? Como você pode propor a lei para esse povo aqui? Então essa seria uma rápida pincelada sobre a questão da mesa. Tá? O Celso tem um comentário Sim. aqui. Depois você acha o comentário dele. Vou aproveitar enquanto ele está aparecendo para mim. Ele diz assim, na condição de trabalhador, preciso ter a consciência de que Paulo dizia para imitarmos Cristo como ser humano e não como Deus. Isso. E como pessoa, Jesus foi tão trabalhador quanto outro qualquer. O que as elites locais, antiga e atual, dizem é o seguinte, ser trabalhador é desonra. Pois o bom mesmo é ser milionário por meio de sacrifícios, entre aspas, sacrifícios. Se der errado, sacrifícios de mamon. É porque tal trabalhador é vagabundo ou não tem mérito. Exatamente. E tudo isso vernizadinho, né? Mesmo que as nossas igrejas não digam isso explicitamente. Porque eu tenho visto muitos cristãos dizendo assim, isso daí é lá nas igrejas neopentecostais. Não é não. Não é não. O problema, talvez a questão, é que as igrejas pentecostais são mais explícitas. Né? Mas nossas igrejas todas, eu vou me dar aqui o direito de generalizar, né? Tal a gravidade da situação. Nossas igrejas todas praticam a teologia da prosperidade, que nada mais é do que a teologia do jovem rico, onde eu entro agora. Vou passar muito rapidamente, tem uma aula sobre isso lá no curso Teologia da Generosidade, depois eu até acho ali a aula para colocar o link ali. Mas esse embate... Fala. Diz, nossa, que ótima explicação sobre a ceia. Porque a ceia não é vista dessa forma, né? Não é nós, na nossa comunidade, né, Elton, temos feito um esforço grande... Sim, o Carlos, o Elton e os outros que estão aí... nós, na nossa comunidade, temos feito um esforço muito consciente, muito consciente, de nos reunirmos em torno da mesa de Jesus, de uma mesa como a de Jesus, e partirmos o pão, tentando compreender, tentando imitar como Jesus faria. É claro que a nossa mesa ainda é pequena diante da mesa de Jesus, porque ainda é uma mesa com diversidade mínima. Nós ainda somos amigos, né? Mais ou menos todos da mesma situação econômica, social, nacional, né? E tal. Mas quem sabe esta mesinha que nós estamos praticando nos desafie, né? Até se tornar uma mesa como aquela de Jesus, né? Que escandaliza, né? A sociedade, que afronta a sociedade. Não porque nós queremos afrontar, mas porque a sociedade hierárquica estremece quando vê esse novo fermento dentro dela. E aqui vocês percebem a beleza da Revolução Jesus, né? Que não saca armas,
que não vai para Roma ou para Atenas propor nada, mas que nas micro-relações, onde estão as usinas ideológicas, aonde nós aprendemos na família, na igreja, na escola, onde nós reproduzimos esses conceitos ideológicos que vão depois criar a nossa sociedade, ali é que Jesus planta o seu fermento. Nossas famílias, nossas igrejas, nossas escolas são centros de formação ideológica. Por que esse bolsonarismo que está aí tem essa obsessão pela família, pelo homeschooling e pelas igrejas? Porque eles sabem e querem tomar de toda forma as universidades. Claro, eles querem fechar o ciclo ideológico. Né? Por quê? Porque eles sabem que é ali que está a formação mais fundamental da ideologia. E é por isso que o fermento de Cristo tem que ficar do lado de fora, porque se ele entrar, ele leveda toda a massa. Exatamente. Eu queria passar aqui muito rapidamente, então, pelo encontro do jovem rico, está em Mateus 19 e paralelos, né? Mateus 19 e paralelos, Mateus 19, quando Jesus encontra o jovem rico. Esse jovem rico agora deve ser entendido como um espécime, um exemplar daquela economia que eu falei no início da aula. Ele não é o jovem herdeiro de muitas propriedades e tal. Ele é um jovem capitalista, ele é um jovem capitalista. Por quê? Porque o texto diz que ele se entristece com o evangelho. Então, o evangelho que trazia alegria aos pobres entristece o rico. Por quê? Porque ele era dono de muitas propriedades. Ora, vamos supor que esse jovem tivesse lá seus 30 anos. Seria uma boa idade para o tipo descrito aqui. Como que uma pessoa com 30 anos já acumulou muitas propriedades? Ora, nós sabemos que um jovem brasileiro, ou em qualquer lugar do mundo, com 30 anos, está no início da sua carreira. Ele, se ele tiver sido muito bem sucedido, ele tem uma boa formação acadêmica, ele está começando a pensar em família. Os jovens hoje têm até adiado a constituição da família para começar a pensar no financiamento de uma casa própria, né? Porque ele deve ter gasto, a essa altura do campeonato, um bom dinheiro na sua formação acadêmica, porque é isso que vai lhe garantir o acesso a essa sociedade do dinheiro. Esse jovem rico aqui com 30 anos, como ele poderia ter se tornado dono de muitas propriedades? A nossa aula e o nosso curso responde. Ele era um credor, provavelmente filho de rico, né, que tinha recebido uma bolada de dinheiro e estava amealhando bens, acumulando bens, às custas da execução de dívidas. Portanto, quando ele chega como um pavãozinho, dizendo, de acordo com esta sociedade aqui, Jesus, romana e judaica, eu estou no topo da pirâmide. Eu sei a lei, eu tenho uma formação acadêmica, religiosa, perfeita, exímia, e eu sou um exemplo. Todas as mães deveriam dizer, olha lá o Demétrio, vamos dar um nome para ele, né? Olha lá o Demétrio, olha lá, e você aí ainda carpindo roça, meu filho. Você é uma vergonha para nossa família, meu filho, né? Você ainda está endividado e está devendo para ele, meu filho, né? Vai mais na sinagoga, meu filho, né? Vai para Jerusalém, vai se benzer, meu filho. Ora mais, jejua faz mais. campanha, jejua mais, meu filho, né? E o jovem rico chega lá então publicamente e fala com Jesus. E Jesus cita para ele as leis. E dentro das leis, dos mandamentos, que o carinha acha que
que está aqui sabendo, Jesus embute ali o amarás o teu próximo como a ti mesmo. Que não é parte dos 10 mandamentos, mas é o resumo de toda a lei. E cita ali também um mandamento que não está na lei de Moisés, nos 10 mandamentos, que é não defraudarás. E o carinha não titubeia. Ele fala, tudo isso tenho cumprido desde a minha mocidade. E Jesus, e ele pergunta, ou de acordo com um ou outro evangelho, Jesus fala, ou ele pergunta, o que me falta ainda? E Jesus fala, vai, vende tudo o que tens, dê aos pobres e vem e me segue e você terá o verdadeiro tesouro. E o jovem, profundamente triste, se retira porque era dono de muitas propriedades. O que Jesus está dizendo para ele aqui é o seguinte, carinha, baixa a bola, eu e você sabemos, nós somos da mesma idade, eu e você sabemos como você ficou rico. Vai e devolve tudo. Vai e devolve tudo para os seus verdadeiros donos. Você se pavoneia aqui, mas você e eu sabemos como você enriqueceu. Vai e resolve isso. Vai e devolve todos os bens. Vende tudo e reparta o resto, porque grande parte da tua fortuna é suspeita. Como, aliás, todas as fortunas são suspeitas, né? Se nós estamos bem integrados dentro do jogo, alguém está morrendo na outra ponta. Então, esse diálogo de Jesus com o jovem rico é uma machadada afiada no coração, na raiz do sistema econômico, que é aqui tipificado por este jovem. O diálogo continua e Jesus fica com pena dele. Jesus fala quão difícil é entrar um rico no reino dos céus. Os discípulos se espantam, porque os discípulos estão doutrinados a pensar pela mesma lógica que gerou aquele jovem rico. Eles se espantam e dizem, Senhor, se é assim, então quem se salva? Se ele que tem todas as bênçãos de Deus, imagina Pedro ali com seus 40 anos, né? Sei lá, né? Um ou outro ali mais velho e tal, pensando, mas meu Deus, se esse jovem que é o sucesso, é o exemplo da sociedade, não entra, e nós então? Parece que os discípulos não perceberam a palavra de Jesus. E Jesus, então, tem que falar para eles esta palavra dura. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Essa é uma aplicação prática daquele texto de Mateus 6, quando Jesus fala, ninguém pode servir 2 senhores. Aqui você tem uma aplicação prática, né? O jovem estava seguindo a religião de Mamon. E Mamon não lhe permitia, Mamon era dono dos seus bens, dono da vida dele, dono dos seus afetos, dono da crença deles. E por causa deste culto a Mamon, ao capital, esse jovem estava se excluindo do reino de Deus. Na sequência, os discípulos perguntam, Senhor, e nós que deixamos tudo? É como se eles estivessem dizendo, Senhor, nós vendemos tudo e viemos te seguir. Ou seja, nós estamos fazendo o que esse jovem se recusa a fazer. A diferença é que a gente não era rico. Nós deixamos tudo e te seguimos. E o que será de nós? Provavelmente esses discípulos aqui estão pensando, Senhor, esse negócio teu vai dar certo mesmo? Ou isso aqui é só uma fase e quando chegar em Jerusalém nós vamos botar a mão na bufunfa, né? Na gaita? E Jesus fala para eles o seguinte, qualquer
que tiver deixado pai, mãe, casa, esposa, filho, receberá neste mundo 100 vezes mais, com perseguição, e no porvir a vida eterna. E nós que somos da religião da prosperidade, da religião norte-americana capitalista, nós entendemos esse texto assim: se eu fizer ofertas, se eu abandonar tudo para seguir para missões, se eu me consagrar, fizer seminário, der o dízimo, no céu Deus vai me recompensar com coroas e galardões. Não é isso que Jesus está dizendo aqui, e não é isso que os discípulos entenderam. Jesus está apresentando para eles a nova economia. Quando vocês abandonam a lógica da acumulação individual e praticam a solidariedade e a partilha e o amor ao próximo, todos terão tudo. O que Jesus está dizendo aqui pode ser visto na prática na igreja primitiva de Jerusalém, quando todos vendem o que lhes sobra, suas propriedades, né? Trazem para a comunidade e a comunidade vai cuidar para que não haja milionários nem miseráveis, ou seja, todos têm suas necessidades supridas. Então, ao invés de vocês pensarem, como está escrito em Marcos 10, 29, em verdade lhes digo, que ninguém há que tenha deixado casa, irmão, irmã, pai, mãe, mulher, filho, campo, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes mais, já neste tempo. Jesus está dizendo o seguinte: se vocês abandonarem a lógica da acumulação, da meritocracia, da acumulação individual, todos terão 100 vezes mais. Ou seja, é mentira que a exploração e que a acumulação individual promove o bem-estar comunitário. É falso. É falso isso. Quando, por outro lado, quando há solidariedade, quando há uma maior partilha dos bens, quando há uma generosidade, todos têm muito mais. Porém, este tipo econômico provoca perseguições. Por quê? Porque vai impedir a acumulação de uma pequena elite. Portanto, as perseguições virão. Porque quando esse mundo perceber que é possível, que outra economia é possível, que a gente não precisa ter uma pessoa dono de um mundo de terra para produzir riqueza apenas para ele, mas que se mais pessoas tiverem direito à terra e aos bens, essa riqueza mais partilhada produzirá o bem-estar de mais pessoas, e até a riqueza daquele jovem rico sofrerá menos ameaça e menos risco de colapso. Todos terão 100 vezes mais. Todos viverão melhores e terão no seu próximo não um rival, não um violento, mas um irmão, mas uma comunidade. Ora, o que Jesus está fazendo aqui é profetizar a comunidade da igreja primitiva. Quando os ricos de Corinto levantam ofertas para socorrer os irmãos de Jerusalém, os irmãos de Jerusalém se tornam família dos coríntios. Não há outro lugar no mundo em que pessoas de diferentes nacionalidades ou classes sociais tenham se chamado irmãos e irmãs e tenham tido acesso aos bens em comum, a não ser na igreja primitiva. Não estranha que o império a tenha perseguido e depois não estranha que o império a tenha cooptado. Por quê? Porque esse fermento
levedaria toda a massa. E Roma não podia permitir, porque Roma está aqui representada no jovem rico. Como que Roma poderia abrir mão do luxo do mundo? Como que Roma poderia diminuir um pouco o seu luxo, a sua riqueza, para socorrer as hordas do império que estavam caindo em fome e miséria? Roma não quis o evangelho. E mais, ela vai tentar esmagar o evangelho, porque o evangelho vai mostrar para as pessoas um outro Deus diferente do Deus de Roma. Uma nova forma de se organizar, diferente daquela que o Deus de Roma estabelece. Então, meus irmãos, não é de estranhar que a Roma dos nossos dias tenha trazido a igreja para dentro dela. Porque com a igreja do lado dela, ela é imbatível, né? Ela tem suas 7 cabeças, seus tentáculos, e ela vai tomar conta de tudo, né? É interessante que nem para manter, se eles cuidassem da fome, eles iam manter a fonte, né? Roma, por exemplo. E porque o capitalismo, ele se autodestrói. Ele se autodestrói porque ele não percebe isso. Essa religião é falsa. Esse Deus é falso. Esse sistema é falso. Mas ele é introjetado aqui, né, nas nossas famílias, nas nossas escolas e nas nossas igrejas. Todo esse sistema funciona como um ecossistema, ou seja, sistêmico. E as igrejas de Jesus Cristo integram esse sistema, quando deveriam desafiá-lo, quando deveriam confrontá-lo, quando deveriam dizer, não, entre nós não. Na nossa comunidade nós praticamos outra economia. Na nossa sociedade não há pessoas sem remédio, não há pessoas sem emprego, não há pessoas sofrendo, não há pessoas com fome, também não há milionários. Nós não queremos milionários na nossa igreja, a não ser para repartir mais. Quem tem mais, doa mais. Né? A lei do dízimo foi descontextualizada para ser integrada pela religião de Mamon. O que o dízimo está promovendo nas nossas igrejas? O enriquecimento de uma elite e o empobrecimento da massa. Tem que ter coragem para enfrentar isso e dizer isso. Isso é falso. Por que o sistema reage e persegue? Porque ele sabe que o sistema é falso. Né? É falso. As massas precisam ser enganadas para legitimarem esse espaço. Por que as igrejas hoje estão na frente dos quartéis para pedir que o exército mantenha esse sistema? Porque elas foram seduzidas. Foram cooptadas para dentro do sistema. E elas acreditam nisso. Né? Por isso, a releitura do Evangelho é urgente. E nós precisamos não do Cristo docético, porque esse está em paz com o anticristo, como disse João. Nós precisamos do Cristo encarnado, porque o Cristo encarnado liberta, e liberta completamente. Então, o que eu estou mostrando para vocês é um Jesus que viveu dentro do sistema social romano, dentro do sistema social econômico dos judeus, e que sofreu na pele, no estômago, na sua aparência física, o empobrecimento causado por um sistema violento na terra que mana leite e mel, na terra que faz brotar leite e mel, para que todos tenham comida, para que todos louvem a Deus, para que todos possam plantar uva. Não para Roma, para fazer vinho em Roma, mas para desfrutar aqui, tomando seu chimarrãozinho e tal, em paz, porque sua vida está assegurada. Né? Roma não quer isso. Né? Roma não quer isso. Ela quer o sistema de exploração. Por quê? Porque o sistema de exploração vai desencadear uma outra lógica.
E essa lógica Jesus chama de mamon. E para servir a Deus, teria que romper com Roma. Teria que romper com a lógica de Roma. Experimente ler Atos 2, a igreja primitiva, Atos 4, por esse viés. Aí você vai entender a revolução social e econômica que a igreja primitiva promoveu nas suas comunidades. O Elton diz assim, sobre o jovem rico, ele quer a vida eterna e a mensagem de Jesus é de que ele precisava garantir vida para os outros, Isso, destinar legal. seus bens aos pobres. A perspectiva da vida eterna é cuidar da vida desde já. Isso. Então, isso nega a espiritualidade, essa espiritualidade nociva que a gente está falando. E agora, a vida para existir precisa de comida, casa, roupas, etc. Essa é a prática. Exatamente, Né, muito bem colocado. As nossas igrejas fogem do mundo, desencarnam Jesus em torno da vida eterna. Vocês vão ficar talvez espantados se eu disser que Mateus nunca fala em vida eterna, nem Marcos, nem Lucas, nunca falam em vida eterna, só João. E a única vez que ocorre vida eterna nestes evangelhos é na boca do jovem rico. Ou seja, Elton, a religião das nuvens, né? A religião das nuvens. Ele era o candidato certo para a religião das nuvens. Muito bem colocado. Jesus fala, quer a vida eterna? Garanta a vida dos seus irmãos e irmãs aqui, agora. Né? E o pastor Falcão diz assim, a generosidade é a memória de um coração onde Jesus é o Senhor. Amém. Amém. É a memória de um coração onde Jesus é o Senhor. Amém. Você me faz lembrar a Santa Ceia de novo, né? Que revolução seria nossas igrejas multiétnicas, multiclasses, tudo mais, né? Multirraciais, tudo, né? Poder sentar-se à mesa como irmãos. Imagina patrões e empregados na mesma mesa, né? Sem hierarquia, sem nada, fazendo memória de Jesus Cristo. Né? Sim. Muito bom. O David diz assim, pois é, eu sempre quis saber como esse jovem era tão rico. Daí a Tati falou, eu também. E a Marlene, eu também. Aí eu disse, não sei como não pensaram ainda na igreja, no coaching do jovem rico. Só não pensaram, eu acho, porque foi um exemplo negativo, porque Jesus mandou vender tudo. Mas o que, senão... mas aqui eu entendo bem a teologia picareta. Eu conheço a teologia picareta. Aqui é o seguinte, o que os crentes falam é o seguinte, o problema é amar o dinheiro. O que Jesus condena é o amor ao dinheiro. O problema do jovem rico não é que ele tinha enriquecido às custas dos outros dentro de uma lógica de exploração. O problema é que ele amava o dinheiro. Então, meus irmãos, eu tenho a saída para vocês. Sejam ricos pela bênção de Deus, mas não amem o dinheiro. Gastem o dinheiro, né? Exatamente. Eu quero ver você cuidar de acumulação. É fácil quando sem você dá só uma cesta amar. no final do ano. Exatamente. Né? Jesus desmascara essa teologia picareta dizendo, eu e você sabemos a quem você ama, meu chapa. Você pode ser, nessa concepção aí que você está dizendo, você pode ser um jovem rico, crente, uma pessoa, você pode ser um crente rico, dar uma cesta, não amar o dinheiro, daí você dá uma cesta lá no Natal para os pobres, ou pode ser até mais de uma vez por ano. Esse jovem provavelmente praticava esmolas. Só que você não se importa com as políticas públicas que envolvem as classes sociais e as minorias, as classes sociais mais pobres, as minorias, e aí você ainda vota na elite para manter, porque você é conservador. E quer chegar lá. Da sua posição, conservador do seu status político, do seu status. Exato. E quer chegar lá, né? A lógica, a ideologia do sistema que nos governa é o seguinte, não reclame, trabalhe. Trabalhe muito. Deus vai te abençoar, né? Como disse um guru financeiro na nossa ex-igreja, né?
O segredo é guardar 20% de tudo que você ganha, dá o dízimo, etc, etc, e guarda 20%. Ou seja, já pensou conseguir Não está guardar conseguindo, 30% não está do conseguindo, salário? trabalhe mais. Trabalhe mais, né? E compra aqui os meus livros, né, e tal, né? E eu vou enriquecendo, você vai correndo atrás da cenoura ali do burro, né? Você vai correndo atrás da cenoura do burro e eu vou entrando no capital e eu vou continuar sendo o guru financeiro e vocês vão continuar correndo atrás da cenoura do burro, né, que está montado, da pessoa que está montada nas costas do burro. Então é uma coisa muito séria que precisa ser defrontada por Jesus Cristo. O Celso diz assim, as igrejas cooptadas pelo sistema fazem com a lei do dízimo o que o STF às vezes faz com a Constituição. O STF, com o passar do tempo, cria novas jurisprudências sobre certos artigos da Constituição. Eu sei que o Celso Gente não está querendo dizer do atual momento, de maneira geral. Sim. E a mesma coisa fazem as igrejas desleais, a verdadeira lei do dízimo para benefício da inclusão social. Sim, claro, claro. Que é exatamente, olha, nós estamos caminhando para o final da aula e do curso, né? Que é exatamente o que eu tentei mostrar para vocês quando nós falamos das autoridades judaicas. Então, nós estamos num ponto agora que nós podemos fazer as seguintes reflexões, né? Quem representa no nosso mundo hoje a Roma? Onde está a cabeça desse sistema que coloca todo o mundo debaixo da sua lógica? Quem é que faz o papel das autoridades judaicas no nosso mundo? Quem são aqueles que dentro da nossa nação, do nosso povo, da nossa religião, estão associados com esse poder maior para nos convencer a fazer parte disso, para dar o verniz divino e refinado e conservador desse estado de coisas? E pior, melhor, e quem é que faz o papel de Jesus nesta nossa sociedade? Quem é que faz o papel do profetismo, né, Elton? O papel do profetismo de denúncia e anúncio de uma nova ordem econômica e social. Agora eu acho que nós estamos em condições de saber quem é Roma no nosso mundo hoje. Quem é o sinédrio? Quem é o templo? Quem é a elite judaica? Quem é o latifundiário? Quem são os credores no nosso mundo hoje? Que se apropriam de toda a nossa cultura para nos convencer que assim é. Essa é a vontade de Deus. Exatamente. E ai de você se colocar contra a vontade de Deus, porque Deus dispôs as coisas dessa forma. Deus elegeu uma tal nação para evangelizar o mundo. O Brasil quer ser essa nação. O Brasil quer ser profeta, missionário desse sistema para os povos. E quem é que faz o papel profético da denúncia e do anúncio de uma utopia, de um novo modo de se organizar social e economicamente, de um novo modo de ser igreja, de um novo modo de ser igreja, que não apenas acredita na tradição, na história da igreja, mas fala, peraí. Entre nós e o Cristo tem que haver um compromisso. Entre nós e o Cristo tem que haver uma continuidade. Essa continuidade tem que ser comprovada. Não basta eu colar a palavra cristão na minha igreja, na minha testa, na minha roupa, no meu carro, no para-choque, para dizer que eu e Cristo... Não, você tem que justificar. O seu testemunho cristão tem que ser evidenciado. E evidenciado segundo o Evangelho. Ou então você é outra coisa, não é do Evangelho. Né? Tudo bem, tem outros gurus aí fazendo outras propostas, mas a de Cristo é essa. E a igreja primitiva não nos deixa dúvida sobre como eles se organizaram e dentro destas pequenas alterações
de generosidade, de partilha, de misericórdia, de compaixão, se tornaram um problema insolúvel para os romanos. Não adianta persegui-los. Eles não param de amar e de repartir. Eles repartem até com o inimigo. Eles socorrem o romano ferido. Não tem como perseguir esse povo, né? Então o diabo deu essa cartada, né? O Satã deu essa cartada. Vamos trazê-los para o nosso lado. Vamos corroê-los por dentro. E todos nós carregamos esse joio. E todos nós precisamos da espada do Espírito Santo para nos limpar. Amém. Já estouramos todos os horários. Nosso tempo. Eu vou ler os últimos comentários. Tá. Você fica já bem vou quietinho. Fechando aqui. O Celso diz assim: a Roma hoje é uma hidra com várias cabeças, propagando a ideologia do sistema perverso desde a antiguidade. Continua sendo. Exato. Uma ordem natural, né? Exatamente. Tem que ser assim. O David diz assim: linda aula, que sabedoria, aprendo muito com você. Obrigado, e o Alceu Faco, bem-vindo ao seu. Acho que bacana, Alceu, forte abraço. Você conhece? Que bacana, muito bem-vindo. Prazer te ver aqui. Parabéns pela exposição, bacana. Muito 10, o desafio é fazer essa releitura. Que bacana, é verdade. Que bacana. Esse é alguém com quem eu quero aprender muito logo, né? Ele é de uma comunidade, de um grupo, de um trabalho que faz essa releitura do Evangelho. Sim. Ansioso para conhecê-los melhor. O Celso diz ainda: testemunho cristão de hoje. Amarra uma faixa na testa escrito 100% Jesus. Grande testemunho. Exatamente. Hein? Exatamente. Exato. Eu quero agradecer também a Rosana, o Carlos e o Sérgio Buco por mandarem estrelas. Obrigado. Quem sabe um dia a gente compra um microfone melhor. Gente, muito obrigada. Tá. Domingo que vem para ser a última aula. É para ser, gente. Vocês estão vendo, né? Que ele já está mudando a fala. É para ser. Tá, terminou então? Terminamos. Então só quero dar parabéns ao nosso querido e amado pastor, irmão, amigo Falcão. Parabéns, meu irmão. Aniversário. Quando nos vermos pessoalmente, vou te dar aquele abraço, aquele carinho, assim, né? Nossa amizade, nosso irmão, nosso pastor, nosso mestre amado. Gente, obrigada, gente, até domingo, até o próximo domingo. Isso, boa semana para vocês.